Yogi Tsurishima! O capítulo 12 de Jujutsu Kaisen módulo começa com uma conversa tensa entre Uzami, Mino, Jabba e Cross. Uzami fica intrigado com a fala de que os humanos feiticeiros estão matando Kalian, o que Jabba responde que sim. Vários rumors estão dizendo isso com convicção, mas Uzami responde que deve haver algum engano, visto que não existem Kalian na Terra. Não existe nada parecido com isso. Jabba então diz que confirmaram lágrimas caindo ali do terceiro olho desses Simurianos. Aparentemente, eles testemunharam um Kalian sendo morto em Tóquio. Mino fica confuso, mas Uzami logo entende o quão ferrado eles estão, se isso for mesmo o que ele está pensando. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado como Reino dos Inumanos, depois da vinheta. Vamos para onde Maro, Tsurugi e Yuka estão. Tsurugi está explicando que espíritos amaldiçoados só se manifestam em Tóquio, o que deixa Maro surpreso. Yuka então começa a explicar como isso aconteceu. Quando o jogo do abate forçou o governo a reconhecer publicamente os espíritos amaldiçoados, eles mentiram, dizendo que espíritos amaldiçoados só aparecem em Tóquio. Tsurugi então explica que ao limitar o escoamento de energia amaldiçoada para Tóquio, onde quase ninguém vai, eles transformaram essa mentira em verdade. Yuka então diz que, mesmo assim, não é como se a chance de eles aparecerem fora de Tóquio fosse literalmente zero. Eles observam um pequeno santuário com vários selos, então Yuka explica que, por isso, mesmo em Kyoto, manter as barreiras de proteção é algo essencial. Tsurugi então explica que agora está acontecendo a grande purificação também, o que deixa Maro curioso sobre o que é isso. Yuka então explica que é uma limpeza periódica para impedir que espíritos amaldiçoados transbordem de Tóquio. Então, durante eventos como aquele, as barreiras tendem a desestabilizar. Tsurugi então diz que estudantes quase nunca são chamados para a grande purificação. Olha só, né? Os estudantes agora não são mais chamados para missões tão perigosas, né? O que faz Maro questionar se os espíritos amaldiçoados são tão fortes assim. Os três estão comendo ali pra variar. Yuka responde que varia muito, bem mais irregular em comparação ali com os feiticeiros. Ela continua dizendo que tanta coisa rastejando de lá, a antiga agora capital é chamada de o Reino do Inumano. Vimos milhares de maldições se arrastando pela região como se fosse um The Last of Us amaldiçoado. Se The Last of Us já não fosse tão amaldiçoado viver no mundo pós-apocalíptico daquele jeito. Meus amigos, o caos e a tensão está espalhado aqui em Jujutsu Kaisen módulo. Eu espero que você já chegue deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos. Você pode também se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar pra gente continuar falando deste mangá que tá bem intrigante, bem curioso para saber para onde o nosso gato caolho maldito vai com toda essa história. Vemos duas maldições atacando um dos supervisores que vimos na reunião da cúpula dos feiticeiros no capítulo 10. Ele apenas comenta que agora são 10 pontos para ele ao abater as maldições. O que o outro feiticeiro responde que nada, aquelas coisas só valem 5 pontos, visto que é do mesmo tamanho daquilo que ele havia derrubado antes. O feiticeiro comenta que tamanho não é tudo, e o de cabelos claros responde que se existe alguma diferença. O que o supervisor manda ele calar a boca e mostrar respeito ao seu senpai. Eles adentram a um prédio e o supervisor fala para eles entrarem, o que o Kohai questiona se o supervisor estaria com medo, mas ele logo lhe chama de idiota, dizendo que extermínio em área interna exige pelo menos 2 pessoas. Esta é a regra. Quando eles adentram ali a um lugar, existem vários morcegos, mas o supervisor percebe algo estranho. Tem alguma coisa acima deles. Eles abrem a porta e apenas escutam alguém dizer bom garoto e questiona da onde ele estava vindo. O ser diz que entende o que ele está passando e que compreende que ele havia passado por maus bocados. Quando a luz ilumina o ser, vemos que se trata do Osuke. Ele está, eu acho,
Tratando a maldição como se fosse um pet de estimação. Sabe quando um cachorro ali fica te lambendo e você tentar controlar ali essa questão? Então, parece ser a mesma coisa aqui. Eu acho, tá? Vindo do Gegekutami, você pode esperar de tudo. O supervisor e o Kohai se assustam ao ver que se trata de um Simuriano. Corta pro Mino e o Zami, e ele está confuso dos Kalians serem espíritos amaldiçoados. Mas o Zami diz que não. Ao que parece, os Kalians possuem corpos físicos. O Zami diz que os Kalians parecem ter formas de vidas físicas quase indistinguíveis dos espíritos amaldiçoados. E os espíritos amaldiçoados, por sua vez, são entidades espirituais que se assemelham muito aos Kalian. Assim, ele pede para que Mino mande uma ordem para interromper a grande purificação de Tóquio agora mesmo. Logo atrás deles, Jabba e Cross dizem que irão com eles. Cross informa que eles devem passar primeiro na Naunax. Saindo de lá, eles vão chegar mais rápido. Tsurugi então está explicando o que precisa ser feito para começar a grande purificação, quando nós voltamos a focar ali nos personagens. Uma das coisas é trocar os selos. O que realmente precisa observar é quando o objeto amaldiçoado é usado como âncora da barreira. Com o passar do tempo, a natureza de um objeto amaldiçoado pode vir a mudar. Um amuleto feito para afastar o mal pode acabar atraindo. Maru compreende, dizendo que esse tipo de mudança também faz parte do trabalho de um feiticeiro. Tsurugi e Yuka ficam indignados ali dele estar se divertindo, mas Maru diz que ele não está brincando. Proteger alguém não é algo que surge do status ou do propósito inerente de uma pessoa. É apenas um trabalho, algo entrelaçado ao cotidiano que ele acha muito bonito. Tsurugi então questiona se ser um guerreiro rumeliano não é apenas considerado um trabalho. E Maru responde que não é. Se alguém vai se tornar um guerreiro ou não é decidido no nascimento pelo Kalian da aldeia. O que Yuka questiona se dá para saber se alguém será um feiticeiro ou não quando ainda é um recém-nascido. Maru responde que nem todo Kalian consegue fazer isso. Esse em específico é reverenciado pelos Rumel há 2000 anos. Um ser especial, o que deixa Tsurugi espantado com esses 2000 anos, e Yuka diz que é claro, porque ele é imortal. Maru responde que seus nomes do meio também são dados ali por esse Kalian, e Tsurugi questiona se ele está falando sério, o que faz Yuka e Tsurugi virarem um para o outro e cochichar de que o nome todo do Maru é grande demais, e eles ainda não conseguiram decorar. E agora faz todo sentido, né? Porque no capítulo 1, o Maru ele se apresenta como Marolu Valvor Yelvori. Esse é o nome gigantesco ali do Maru, e eu nem chamo de Marolu, eu só chamo de Maru. Visto como é a base ali da sua religião, né? Esses dois nomes acabam vindo ali da base da sua religião, faz sentido ele sentir orgulho de se apresentar com o nome por completo, né? Porque normalmente os japoneses provavelmente têm ali uma questão de se apresentar com nome e sobrenome, né? E apenas o sobrenome é usado ali para as pessoas, né? E quando se trata de um relacionamento mais informal, aí passa a tratar pelo nome. Já a gente que é brasileiro, a gente já se trata pelo primeiro nome desde quando, sei lá, desde quando se conhece, né? Raramente a gente fala o nosso sobrenome só quando a gente tem pelo menos mais alguém ali junto com a gente que possua o mesmo nome, né? Por exemplo, na igreja que eu frequentava, era muito fácil ali ter Filipes, né? E a gente já chamava pelo sobrenome porque era mais difícil ter um Felipe com o mesmo sobrenome, né? Então tem essa perspectiva assim bem interessante sobre as culturas, né? As diferenças de culturas que os povos têm aí ao redor do mundo. Corta pra Uzami e Cross e já está rolando uma porradaria absurda com vidraças de prédios sendo estouradas. Uzami questiona se eles chegaram tarde demais e pede para que eles deixem tudo com ele. O feiticeiro supervisor invoca algo que parece a maldição que armazena armas que estava com o Toji, depois foi pro Getou e agora, pelo que parece, está com ele. Ele tira uma arma de fogo meio futurística de dentro ali da maldição. O supervisor se apresenta como Yakumaru e diz que foram impedidos pelos Simurianos a continuarem com a grande purificação. Todas as unidades
devem reagrupar imediatamente. Os Simurianos então se aproximam do Yakumaru e eles apenas dizem que foram eles que atacaram primeiro. Todos eles estão chorando pelo terceiro olho. Quando Yakumaru ia atirar neles, Uzami grita para eles esperarem com a fala amaldiçoada e todos eles são paralisados. Yakumaru então percebe que se trata do Uzami, então o feiticeiro avisa que a grande purificação foi cancelada. Yakumaru questiona sobre o que ele está falando e Uzami diz que os Rumel nunca foram informados sobre os espíritos amaldiçoados. E dessa forma, como eles intencionalmente ocultaram informações sobre o Jujutsu, essa negligência voltou para os morder e transformou tudo neste caos. Eles precisam reconhecer a própria culpa nisso. Yakumaru então acaba gritando com Uzami sobre como pode levar adiante o cancelamento da grande purificação. E Uzami grita com ele, meio que dizendo que espíritos amaldiçoados e Kalyan são praticamente o mesmo tipo de existência. Cross alerta o Osuke de que aquilo é chamado de espíritos amaldiçoados, não são os Kalyans de Simuria. O que Osuke fica irritado, dizendo que não é para brincar com ele. Como que ele vai aceitar tal situação? Osuke diz que seu olho na testa está chorando, não para de chorar. Aquilo claramente é um Kalyan. Cross diz que se aquilo fosse mesmo um Kalyan, a pressão no cérebro pelas lágrimas seria muito pior do que isso. E diz para olhar o cadáver. E quando vemos, o espírito amaldiçoado está desaparecendo. Osuke percebe que ele desapareceu. Cross então responde que os espíritos amaldiçoados são o inconsciente coletivo Hololuka da mente japonesa. Eles não são Kalyan. Osuke continua batendo o pé, dizendo que Cross também ouviu as vozes dele. O que Cross pede para que Osuke apenas se segure por enquanto, por favor. Tudo parece se resolver e Jaba pede desculpas a Uzami. Ele diz que eles desembarcaram de forma não autorizada e ainda por cima entrando em Tóquio. A culpa foi toda deles. Uzami também pede desculpas. Ele diz que indo à raiz tudo começou com o excesso de cautela deles em relação a Simuria. Foi falha deles agir sem transparência. Muito legal ver essa base, né, de como o Uzami e também ali o Jaba estão tentando segurar todas as pontas possíveis para não gerar um conflito, né? O Osuke questiona irritado por Jaba estar pedindo desculpas, enquanto Yakumaru questiona ali se vão mesmo cavar toda a culpa para o lado deles só para se curvarem para esses refugiados. Jaba diz para que Uzami encerre as coisas por aqui e Uzami apenas responde que eles entrarão em contato, dizendo que fazer isso é uma sábia decisão, né? Os dois meio que estão cochichando ali. Mas Cross inventa de tirar algo da sua roupa, o que faz o maluco do Yakumaru tomar uma atitude impensável. Corta pro grupo da Yuka e ela diz que aquela é a última barreira. O Kimaru questiona se não tinha um lugar mais fácil, visto que eles fizeram ele escalar sem parar. Yuka responde que não tem jeito, esses pontos são a espinha dorsal da barreira. Tsurugi então diz que ou ficam lá no alto, ou lá embaixo, ou em algum terreno espiritual especial. Maru diz que parece ser difícil, e Yuka diz que os feiticeiros sempre estão com falta de pessoas. O que faz Tsurugi questionar e se os Rumel ajudassem eles. O que faz Maru ter uma ideia pensando nas pedras amaldiçoadas, alguma coisa que ele pensou ali sobre as pedras ali de Simuria. Maru fica feliz dizendo que entendeu e que teve uma ideia ótima. Eles podem ser úteis para a Terra também. O que deixa Yuka e Tsurugi felizes também ao ouvir o que eles têm a dizer. Os três se despedem e Maru diz que vai contar para todo mundo quando voltarem. Guerreiros de Rumel vão ficar animados. E Tsurugi diz que está ansioso por isso, pelo encontro ali novamente com essas colocações dos Rumel para ajudar eles. Corta para onde Cross e Uzami estão, dois barulhos de disparos ocorrem e vemos Cross sendo acertado no peito e na barriga sem entender nada porque foi alvejado. Osuke grita pelo nome de Cross desesperado, né? Pra quem falou que no capítulo passado não se importava com ele, né? Aqui tá bem se importando, né? Uzami fica revoltadíssimo com o Yakumaru de ter disparado ali contra o Cross e questiona por que ele atirou.
O que ele responde que o Cross havia levado a mão a uma arma. Ele achou que fosse sacar o que fez o primeiro movimento. Oski então grita dizendo que vai matar cada um deles. Jabba tenta segurar ele, mas os outros Drumel não deixam Jabba segurar o Oski. O Kohai aparece e os demais feiticeiros querem atacar, dizendo que eles vão se defender. O Zami tenta usar sua técnica para parar o que está prestes a rolar, mas uma pressão de energia amaldiçoada desce pelo local que paralisa todo mundo. Dabura surge no lugar, questionando o que todos estão fazendo. Bom, o Cross virou uma peneira, né? Eu não sei, sinceramente, do Gegekutami, como a gente sabe, a gente pode esperar tudo, inclusive a morte do Cross, né? Eu não sei se é cedo demais, né? Mas o Gege colocou 2 disparos absurdos ali, e são 2 disparos que abriram um buraco, né? No peito ali do Cross e também na barriga do Cross. Eu não sei como funciona direito ali os corpos dos Simurianos, dos Drumel, mas pelo que aponta ali da forma que o Dura acabou morrendo, não é muito diferente ali dos humanos não. Então, tipo, se ninguém souber usar energia amaldiçoada reversa, pelo menos no nível ali do Yuta, olha, vai ser algo bem complicado ali pro irmão do Maro, hein? Vai ser algo bem complicado ali pro irmão do Maro. Dá pra esperar que o Cross pode ir realmente ali de F, né? Pode ir realmente de Vasco. Agora, o Dabura aparecer, o negócio realmente pode escalonar para uma questão sem limites, né? E é bem interessante que o Gege joga eles lá em Tóquio, né? Que é um lugar cheio de maldições, um lugar afastado, que não tem pessoas, e um combate pode rolar, né? Um combate pode acontecer a qualquer momento. Tá cheirando que o único que pode parar toda essa maluquice é o nosso menino, né? O nosso meninão Yuji Itadori, o nosso eterno menino, porque agora ele não envelhece, né? Até onde tudo consta. Então vamos ver onde toda essa doideira vai nos levar.